Tá conosco aqui o nosso companheiro Vinícius Donnolo, apresentador da Band News FM no Rio de Janeiro, mas acima de tudo, repórter, né? Porque a gente jamais deixa de ser repórter, mesmo quando se aninha no estúdio com ar-condicionado, e o Vinícius Donnolo tá voltando a vida de reportagem, ainda que temporariamente, para trazer uma série especial no Jornal da Band sobre a perseguição de traficantes a grupos religiosos em comunidades. É a série Crime e Fé, que estreou ontem no Jornal da Band. Vou ser bem sincero contigo, Donnolo, a gente estava no avião desse horário, então ainda não vimos o primeiro capítulo, pretendo ver o primeiro antes de ver o segundo hoje à noite. O que já foi ao ar e o que está preparado para o resto da semana? Bom dia para você e obrigado pela participação aqui no Jornal Band News. Bom dia, meu amigo Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. É um prazer estar com vocês. Antes de tudo, uma pequena observação. Esta conexão Band São Paulo e Band Brasília tem que se estender a Band Rio, porque vazaram imagens desse jantar de Brasília nas redes sociais e eu fiquei com inveja. Então, viralizou e eu achei uma obra de arte muito deliciosa, então precisamos estender esta conexão. Sabe que é tão gostosa quanto, viu? Não é só instagramável, é bom também, faz bem ao paladar. Olha, é profissa, então realmente eu fiquei com uma certa inveja. Isto posto, vamos então a Crime e Fé. Faz 3 meses que nós começamos a investigar, a partir de uma primeira denúncia recebida na cidade do Rio de Janeiro, de que traficantes estavam expulsando fiéis de religiões, e quando eu falo religiões no plural, eu estou falando de religião católica, proibindo procissões, por exemplo, da religião católica e expulsando fiéis de religiões de matriz africana, nomeadamente Umbanda e Candomblé. Espera um pouquinho, mas será que isso está acontecendo? Onde está acontecendo? É pontual ou generalizado? E nós levamos ao ar ontem o primeiro de 6 episódios de um documentário, na verdade, é uma linguagem documental, Megali, não tradicional da série de TV. A série de TV, Sheila, a gente costuma abrir muito forte, depois ela vai perdendo a força ao longo do caminho, a nossa não. A nossa, ela segue uma narrativa que é cada vez mais contundente. Quão mais contundente foi a descoberta desses casos no Rio. Não é pontual, não é pequeno e não é só Rio. É Brasil. O estado de São Paulo hoje já é registrado aqui no estado de São Paulo um número de denúncias de intolerância religiosa, e quando a gente fala em intolerância, é ameaça, é destruição de terreiros, maior do que no estado do Rio de Janeiro. E por que isso está em silêncio? Por que essa narrativa não é vista como deveria? Porque isso acontece onde o Estado não está e onde a imprensa não entra. E por isso, como a gente fez para chegar lá? Via plataformas digitais e via Band News FM. O poder da nossa rádio. A gente chegar a lugares onde fisicamente não conseguimos. Então nós separamos aí um primeiro áudio, contém uma ameaça, a primeira voz que se ouve é de um traficante que obriga uma senhora de 60 e tantos anos a quebrar o próprio terreiro. E depois as primeiras sonoras, quando a gente fala sonoras, o termo técnico, as primeiras entrevistas, os primeiros depoimentos colhidos via Skype, via Zoom, plataformas digitais, para a gente chegar onde costumeiramente a gente não consegue chegar. Só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Ele se titulava Soldado de Cristo. E eles fizeram uma reunião, todos muito bem armados, e falaram que a partir daquele dia não poderia mais tocar, não poderia sequer você acender uma vela na sua casa para algum orixá. Não só o meu terreiro, mas como praticamente todos os terreiros da região foram expulsos e proibidos de praticar qualquer tipo de ato. Isso aí que vocês estão falando, pura verdade. Aqui no Bandido Peixão proibiu qualquer eventualidade desse tipo aqui na Cidade Alta. Você viu a palavra que ele fala? Eventualidade. Foi uma denúncia recebida pelo nosso WhatsApp lá da rádio. A eventualidade a que ele se refere é a procissão católica da Semana Santa. Essa é a eventualidade que foi proibida na Cidade Alta. O que é Cidade Alta, para quem não conhece o Rio de Janeiro? É uma comunidade que fica num ponto estratégico ao lado da Avenida Brasil, lado direito, no sentido centro, onde tem um entroncamento com uma das rodovias mais importantes do Brasil, que é a BR-040. Falei, pera um pouquinho, isso aí é muito sério, mas isso é pontual. Começou onde? E começou numa outra comunidade chamada Dendê, o Morro do Dendê. E ele fica onde? Na Ilha do Governador. A Ilha do Governador, de fato, é uma ilha dentro da Baía de Guanabara
e muito importante não só para o Rio, mas para o país. É lá que fica o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. E lá começou uma perseguição pontual, capitaneada por um cara chamado Fernandinho Guarabu. Ele já foi assassinado e assim começou essa história. Se ele fosse de fato convertido, ele teria seguido a doutrina de Jesus. Então, se eles fossem realmente convertidos à religião, você acha que eles estariam traficando, mandando matar pessoas? Quando ele fala da conversão é porque a origem, a família desse Fernandinho Guarabu era uma família evangélica. E é muito importante que a gente faça esse esclarecimento. O movimento evangélico tradicional no Brasil não reconhece esses traficantes como evangélicos, como cristãos, porque a palavra de Cristo versa justamente no sentido contrário, que é prega a tolerância, o respeito ao outro, o respeito à diversidade. Onde há ódio, não há Cristo. Pronto. É tudo tão óbvio, porém, Megali, ao longo das gravações e falando com teólogos, com especialistas, não é tão simples analisar essa relação dos traficantes com o teor ou conteúdo supostamente evangélico. Não é só política e economia, há mais do que isso. Há uma experiência de fé deturpada a partir de interpretações muito míopes de textos antigos do Velho Testamento. Então, quem é o povo de Israel? E por isso a gente vai falar hoje, no segundo episódio da série, do chamado Complexo de Israel, que tem como seu coração a Cidade Alta. Você tem uma lei marcial, vamos assim dizer, que você não pode tocar tabaco, não pode fazer festa, primeiro começa com isso. Inclusive até as pessoas que botavam roupa branca na corda ou se saía de branco na rua eram ameaçadas. Ou seja, você não pode pendurar roupa branca porque a roupa branca está associada à profissão de determinadas religiões. É um dos documentos, e eu tenho uma certa experiência em TV, são 36 anos fazendo televisão. É das coisas mais contundentes que eu já fiz na minha carreira e das mais preocupantes, porque não é um fenômeno pontual, não é um fenômeno Cidade-Rio. Descobrimos que era Estado-Rio e hoje chegamos à conclusão de que São Paulo já supera o Rio de Janeiro em denúncias. Por que a gente não fica sabendo disso na proporção que deveríamos? Porque é um Brasil, Megali, Sheila e Carla, que está lá em silêncio, a gente não consegue chegar lá. Antes, Sheila, quando comecei a trabalhar no Rio, 30 anos atrás, a gente costumava acompanhar operações da polícia em comunidades. E sei lá, Nossa Senhora da Boa Notícia que nos salvou de balas perdidas ou achadas ao longo desses anos. Hoje não dá para entrar, Megali. Carla, nós temos orientações muito claras, e quando eu falo nós, aí, o sujeito da oração, nós, veículos de comunicação, é muito perigoso. Nós já perdemos colegas de trabalho. Eu tive que escrever sobre a morte de um amigo meu, Tim Lopes. E por que a gente não consegue chegar lá? O Estado não está lá dentro. O Estado está medianamente com escola, medianamente com posto de saúde e rotineiramente com polícia. Quando tudo é errado, quando não se tem inteligência, o Estado entra lá na operação. E quem se vitimiza nessa linha de tiro? A população que fica refém dessa história. A gente não entra lá, mas eles saem para cá? Eles têm braços na política, por exemplo? Cada vez mais. Esses fundamentalistas religiosos, esses criminosos? Cada vez mais na academia, na política, num grande projeto que se tem. É importante a gente entender o contexto em que isso se inclui. É algo muito grande e algo muito perigoso. Na nossa série, o nosso foco pontual é o registro de pessoas pobres, de comunidades, de favelas do Rio e Baixada que estão vivendo isso. Mas é importante que a gente entenda e tenha essa visão ampla do que está acontecendo. E dessa distorção de textos que, em sua origem, no Velho ou no Novo Testamento, falam de amor. O povo de Israel não tem nenhuma conexão com este povo que se diz perseguido e que persegue outras religiões a título de proteção de um território. É algo muito grave que a gente tem que denunciar. Espero que a gente possa ter esse espaço sempre para falar em rede, porque não é um problema local e a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. Sim. O espaço aqui é seu. Vinícius Dônola, trazendo aí um material à altura da tradição do jornalismo da Band, do Jornal da Band, né, que particularmente está se reinventando mais uma vez agora em um novo formato.
Parabéns pelo trabalho e as portas estão sempre abertas para você aqui. Muito obrigado. Espero que daqui para frente a gente se conecte mais. Eu volto para o Rio hoje. Então, junto com a Agatha Meirelles, minha parceira de primeira edição, minha amiga, a gente vai dividir então agora esse espaço, essas entradas ao vivo do Rio, se vocês me permitirem, porque o Rio gera muita notícia, tem muita visibilidade e assim é um prazer estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu, tchau, tchau.